Boa tarde, amigos e amigas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Amiga Espírita. Estamos aqui para mais um estudo do nosso livro Sinal Verde, de Chico Xavier. Deixa eu mandar alguns aviãozinhos para quem for chegando. De repente temos pessoas aí para ouvir uma palavra. Vamos vendo aqui. Carol, seja bem-vinda, boa tarde. Aprendizes espíritas, boa tarde também. Gabi, cientista espírita, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui. João Carlos, boa tarde. Hoje nós estamos aqui no capítulo 28 do nosso livro. Vamos falar de modos desagradáveis. Então vamos ver do que se trata isso. Do que se trata toda essa questão do Código de Conduta, que é esse livro Sinal Verde, e o que André Luiz tem então a dizer pra gente nesse momento. Deise, seja bem-vinda, boa tarde. Ju, também, muito bem-vinda, boa tarde. Vamos iniciando aqui mais uma semana. Essa semana aqui não é feriado, mas é feriado e a gente não sabe direito o que está acontecendo. Eu tô de férias, então eu não estou com nenhum compromisso, nem trabalho. Maria da Conceição, seja bem-vinda, boa tarde. Minha mames não entrou ainda, daqui a pouco ela entra. Sempre quando eu falo dela, ela aparece. Bem-vinda, boa tarde. Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal entrando e logo a gente já começa. Minha mames entrou, pronto, agora já tá resolvido. Boa tarde, seja bem-vinda. Cíntia, boa tarde, bem-vinda também. É a Gabi lembrando a gente aqui, dia bom, acordar sem nenhum compromisso por conta do feriado. Esse feriado ele é meio estranho, mas é o primeiro dia de férias, então eu tô de boa. Tô aqui só olhando o movimento. Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda. Bom, vamos lá então, vamos pro Sinal Verde, que André Luiz vem falar pra gente desses modos desagradáveis aí e vamos entender o que precisamos fazer ou nos comportar melhor. Primeiro ele fala assim, modos desagradáveis. O João Carlos, lembrei da Dona Álvara. Eu não sei do que se trata. Depois explica um pouquinho melhor, que eu não entendi, tá bom? Modos desagradáveis. Manejar portas a pancadas ou pontapés, né? Coisa assim que a gente não pode ficar dando porrada nas coisas, batendo as coisas de propósito. Aqui tem uma briga em casa com o Murilo, com meu filho, que ele levanta o vaso, é pá para abrir o vaso, pá para baixar o vaso. Calma, né? Vamos ter calma, né? Como é uma criança, tem apenas 5 anos, a gente releva, né? Tem que ir educando, mas não é uma coisa agradável você ficar ouvindo esses tipos de batidas e abre a porta e fecha a porta e dá aquele chute na porta para abrir, né? É complicado. Por que tanta energia, né? Relacionada a isso? Então, realmente é muito desagradável para quem tá em volta. Eu, com meu filho pequeno, eu já me sinto mal. Falou, para com isso, não precisa bater desse jeito, né? Ah, a Joana, eu não conhecia a série. Esse programa eu não assistia, era só falar que aparecia, que a minha mãe, né, apareceu. Eu procuro não falar dela, porque sempre quando eu vou falar... Foi ontem que eu fui fazer a palestra, aí minha mãe não entrou, vou mandar aviãozinho, ela apareceu. Eu falei, nossa, aí sim, hein? Babi, boa tarde, bem-vinda. Vitor, boa tarde também, bem-vindo. Minha mames aqui contribuindo, como disse seu irmão, eu lavo louça com muito barulho. Lava prato, né? Você bate um pouquinho mesmo, mas eu também, acho que todo mundo que a gente tá ali, né?
dependendo como é que tá a cabeça aí na pressa, mas a pancada em pontapé aqui do André Luiz é um pouco mais forte, né? É como se fosse abrir a porta com um chute e empurrar as coisas, né? Com essa raiva toda. E vamos manter isso longe, né? Aí ele continua aqui, ó. Arrastar móveis. Tá ficando escuro. Arrastar móveis com estrondo, sem necessidade. E aí, né, aquela casa que é aquele empurra de móveis. Eu tinha vizinhos numa época que tinha umas batidas, parecia que a pessoa estava fazendo reforma todo dia. Não sei como é que faz, se a pessoa limpava a casa de madrugada, o que acontecia, enfim. Mas é uma arrastação de móveis que incomoda, né? A Gabi falando que ela gosta de silêncio quando vai ler, que precisa de silêncio. A Babi também precisa. É complicado, né? É complicado. Aqui é assim, você começa a ler alguma coisa, tá falando pra minha mãe ontem. Você vai estudar pra uma palestra, eu vou estudar, vou me concentrar, preciso estar um pouquinho mais concentrada pra pensar. Murilo começa a gritar, a cantar, a falar mais alto. Oh, calma, calma. Às vezes é jogando um videogame, tipo, não precisa disso tudo. E com criança a gente aprende a ler com barulho. Essa é a verdade, né? A leitura normal eu faço mesmo com ele fazendo barulho ou não. Fecho a porta, vou ali num lugar um pouquinho mais quietinho, mas no silêncio é mais gostoso mesmo, eu concordo. João Carlos falando que quando lava a louça espalha água pra tudo quanto é lado. Tem que ter um paninho, né, no chão. Tem que ter um paninho ali, que senão eu às vezes espalho também. Ai, ai. Vamos ver aqui. Ó, o vizinho do Vitor também, ó, barulho o tempo todo. É gente que... A minha mãe acho que tinha vizinha, né, mames, que ia limpar... eu tinha, não lembro quem que era. Limpa o rodapé, vai bater na vassoura, né? Então você vai escutando. Bater na vassoura o tempo todo, acostuma. Quando tá muito quieto, você fala, nossa, tá meio quieto hoje, né? Não fez barulho? Será que tá bem? Tá tudo bem na casa da pessoa? A gente se preocupa. Rosana, boa tarde, seja bem-vinda. E aí ele começa a falar pior ainda, né? A próxima aqui do André Luiz é assim, ó. Censurar os pratos servidos à mesa. Então, isso é um caso muito pior, né? Deixa eu ler aqui só o da Gabi. Misericórdia, eu já acordei num susto com o barulho do alarme do carro do vizinho. E foi mais de uma vez. Muito inconveniente. Aqui do lado tem uma concessionária acho que de moto, uma loja de motos, e que eles deixavam o alarme tocando. Aí o pessoal que tava com a janela, né, os apartamentos que são virados pro lado de lá, tocava acho que 3 da manhã, 4 da manhã, aquele alarme, sabe, de loja. Nossa, eu escutava assim no fundo. Se eu fosse na minha cozinha, eu conseguia escutar. Mas teve gente que não conseguiu dormir. E é horrível, né? Isso acaba com o nosso dia. A minha mami está sofrendo lá com os vizinhos. Isso eu já sei a história, né, mamis? Tá dando saudade da outra. Ari, seja bem-vindo. Ari, boa tarde. Estamos aqui falando de barulho e de coisas desagradáveis. A Babi falando, meus vizinhos são um grande teste de paciência. Eles ouvem música, né, Babi? Eles ouvem bastante música, né? Eu lembro da gente conversando já e com a música de fundo. Não é fácil, né? Convivência em sociedade não é fácil. E aí ele fala, então, voltando aqui, censurar os pratos servidos à mesa. E isso eu acho de uma tremenda falta de educação. Quando você vai comer na casa de alguém prepara uma comida, e aí você começa a falar mal da comida. Ah, tá sem sal, né? Tá sem sal, tá não sei o quê. Ai, tá quente, ai, tá frio, tá... Né, vamos se limitar também, né? Tá sem sal, pega o sal, tempera um pouquinho, né? Fica quietinho. Às vezes a gente tem que se comportar da mesma maneira como se a gente fosse ali num convidado, alguém que te convida, assim, um parente meio distante, que você não tem essa intimidade pra ficar falando mal, né? Nem que se tivesse, tem que falar, mas você também não tem essa abertura, e aí você fica na sua. Se a comida tá fria, você come fria, se tá quente demais, você queima a língua e fica quieto, e se tá ruim, tá sem sal, tá com muito sal, tá muito apimentada, você toma uma água e acabou.
né? E a gente censura muito, principalmente de quem está mais próximo da gente. Então, quando a nossa mãe vai fazer alguma coisa, quando a gente faz, que é a mulher da família, o marido vai fazer alguma outra comida, e aí a gente acha que tem liberdade para censurar tudo, né? Como se a nossa opinião fosse a mais importante, né? A Babi tá lembrando aqui a gente que tem gente que não tem nem o que comer no dia. Exatamente. Temos que agradecer ao mínimo que tivermos em casa. E tanta gente aí passando fome, né? Esses dias mesmo no Farol, meu filho ficou bem impressionado. Tinha um rapaz com cartaz mesmo: estou com fome, no Farol, né? Pedindo aqui. E aí eu tinha algum dinheirinho no carro, acho que eu tinha R$2, dei pra ele pegou ele também pegou de outra pessoa um pacote de bolacha, e assim a gente vai indo, né? Porque tem muita gente passando por essa situação mesmo, né? O João ficou falando, João, vamos nos ater aos nossos gostos pessoais também, né? Vamos tomar cuidado. Que a gente às vezes não gosta de uma determinada música, mas tem gente que gosta. E tem espaço para todo mundo, né? Então vamos ser um pouquinho mais tolerantes, tá? Eu também não curto funk, não curto outros tipos de gênero musical, mas a gente tem que respeitar, né? A Gabi também tá falando, todos os gêneros são bem-vindos, fontes de renda. Exatamente, né? Cada um fica ali, muitas vezes no seu quadrado, e a gente também não deve censurar, né? Mas realmente, quando o vizinho coloca alto, a gente fica escutando a música que a gente não quer ouvir, independente do gênero, é desagradável, né? Então é muito ruim quando você não tem essa liberdade também dentro da sua casa. Aí fica ruim mesmo. A minha mãe me lembrando, tem que respeitar, pois a gente cozinha com amor. Exatamente. E mesmo que a gente não estivesse cozinhado com amor, estivesse um pouquinho bravo naquele momento, quem tá comendo tem que respeitar, né? Porque já é um ato ali, já é um tempo que você desperdiçou. E que você teve que cozinhar, nesse caso, né? Se a pessoa tá com um pouco mais de pressa. É o João Carlos falando, cada um tem um gosto, exatamente. A questão é isso, né? Infelizmente as pessoas acabam não respeitando o espaço, não respeitando o limite, né? E aí acabam essas divergências, com certeza. Aí ele continua aqui, né? Sentar-se desgovernadamente. Então tá falando também da pessoa que já não senta com aquela educação, ou já pula na cadeira na hora de sentar, né? Aquela coisa assim meio atropelada e um pouco irritado demais, talvez. Então a gente tem que tomar cuidado também, né? O que a gente está expressando com tudo isso, né? Para nós mesmos, as outras pessoas, claro, acabam se incomodando ou não, mas nesse caso aqui, por que a gente tem que sentar assim? Sem contar que você corre um risco danado de levar um belo de um tombo, né? Porque sentou errado. Então na pressa a gente se desequilibra, a gente leva um tombo, a gente bate a pontinha do dedão, né? E assim vai. Assoar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço, junto dos outros, esquecendo que isso é mais fácil no banheiro mais próximo. Então, né, olha, até bons modos em relação a suar o nariz, André Luiz aqui tá falando pra gente. Olha que situação que nós chegamos. E ele tem que falar exatamente isso, né? A gente tem que ter, sim, bons modos e boa educação e fazendo isso no lugar necessário também, né? Sem condições. Muitas vezes, e isso é cultural também, porque tem muitas culturas diferentes da gente que você limpar o nariz, limpar a sua narina, limpar a boca, fazer aqueles barulhos, né? É normal. É muito normal. E as pessoas fazem assim no meio de todo mundo. Você olha, fala, nossa, que é isso que a pessoa tá fazendo? Que barulho é esse? Sabe esses barulhos que você só faz no banheiro? Então, aí também isso é cultural. Então a gente acaba desacostumando. Eu lembro uma situação, para quem tem sinusite e rinite, vigilância redobrada.
Eu lembro de uma situação que a cultura, o pessoal o próprio pessoal que tinha essa cultura, né, que era na China, eles costumam fazer esses tipos de barulho no meio das pessoas mesmos, né, mesmo limpar a garganta, o nariz, aquele barulho meio estranho, mas eles não escovam os dentes em público. Eles não escovam os dentes naquele banheiro, num banheiro de empresa normal, que tem várias cupas, e aí você pode ir lá escovar. Eles não escovam, porque acham um ato muito íntimo, né? Para você ver como que a questão cultural ela é realmente diferente, né? Para fazer essa limpeza da garganta e do nariz no meio de todo mundo, tudo bem. Agora, para escovar os dentes, já é algo mais íntimo. Então, esses modos, eles acabam se adaptando, né? Dependendo da cultura, do lugar que a gente tá. E a gente tem que se observar sempre, né? Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. Então, né, você está conversando alguma coisa com alguém, a pessoa te contando uma coisa importante, ou ali fazendo uma palestra, olhando bem para sua cara, e você abre aquele bocão, abre aquele bocão e fala, ai, não, nada. Ou, né, a pessoa tá conversando com você, você tá lá no outro planeta, ela pergunta alguma coisa e você tá longe, né? E aí a gente tem que tomar cuidado também, né, com essa questão. Fazer muito barulho. Próxima aqui, falar como quem agride. Isso eu acho que ele vai hoje até além do que o falar, porque hoje a gente está se comunicando também nas redes sociais. Então a gente não só fala, como a gente escreve agredindo, usando palavras que agridam, usando palavras que não são legais e que realmente mexem com o nosso íntimo quando a gente vai falar, vai escrever, porque a gente está sentindo aquilo. E a gente tem que ter boa educação acima de tudo, entender o momento de cada um, entender o que cada um pensa naquele ponto determinado, e que entender que, né, cada um tem uma opinião e nem todo mundo concorda com todos, então a gente acaba seguindo assim. Então a gente tem que falar da melhor maneira possível. Aloísio, boa tarde, bem-vindo, estamos quase no final, tá bom? Então, tudo que é muito ruidoso, muito alto, essas reações tão intempestivas, né, que ocorrem, a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque afeta também o nosso íntimo. Não tem como você ter essas reações e você estar bem, você estar tranquilo. E se a gente busca essa calma, essa paciência, essa tolerância, começa a partir desses modos, né? Babi aqui lembrando a gente que somos responsáveis por tudo que falamos. Exatamente. E aí ele fala, efusões afetivas exageradas em público. Então, né, aquela pessoa que vê a outra lá na ponta, né, tá ali num evento, dá aquele grito, tudo bem, né, e todo mundo fica olhando em volta, né, e a gente fica ali, quem tá também vendo que é uma pessoa mais discreta fala, nossa, né, precisa tudo isso. Então, né, a gente precisa demonstrar tudo isso. Às vezes a gente pode demonstrar com um abraço carinhoso, com um carinho um pouco mais próximo, né, e não aquele estardalhaço, aquela questão envolvendo a todos que estão ali no recinto, né, que muitas vezes não querem participar desse momento, que estão no telefone, estão numa leitura, estão fazendo outras coisas e não estão interessados no que você está ali cumprimentando outra pessoa, chamando alguém. Então a gente tem que saber sim se relacionar em público. E o último que ele fala, interromper a conversação alheia. Que senhora falta de educação, né? Duas pessoas conversando e você vem e atravessa o assunto. E vem falar muitas vezes de uma coisa relacionada nada a ver com o que as pessoas estavam falando, né? Ou querendo participar ali, entrando no meio, achando que sabe as coisas. E aí a gente acaba mexendo também muito com a questão do nosso orgulho, da nossa vaidade. Tomar cuidado
em relação a essa necessidade, às vezes, que a gente tem de ser aprovado pelos outros, de pertencer a um grupo de amigos, de pessoas, e às vezes a gente acaba entrando sem interrompendo, entrando no assunto e acaba virando uma pessoa inconveniente, ao invés de que a sua intenção era se enturmar, era você ter amizade com essas pessoas e estar mais próximo, você acaba oferecendo exatamente o efeito contrário. E tem que tomar muito cuidado com isso, né? A Babi aqui contando pra gente, já escutei diretamente tantas conversas ao telefone, no ônibus, sem querer escutar. Eu também, Babi, eu também. Que as pessoas às vezes escutam a vida inteira, né? A gente acabou ouvindo mesmo. E às vezes também é o único lugar que as pessoas têm para conversar ali no momento, né? A pessoa tá saindo de um trabalho para uma faculdade, indo para outro lugar. E eu cansei também de conversar no ônibus, no trem, mas aí a gente tem, né, que tomar um pouquinho de cuidado do que fala, tentar falar um pouquinho mais baixo, né? Mas tem gente às vezes que acaba, né? Tá um pouquinho mais empolgado no momento e acaba sendo assim mesmo. Vitor falando, escândalos de todas as formas me incomodam muito. Somos 2, Vitor. E com a minha mãe somos 3, que a minha mãe é uma pessoa super discreta também. Não gostamos de escândalos. Não gostamos de chamar atenção, de jeito nenhum. Sabe aquela coisa de você se vestir da forma mais tranquila possível, às vezes exatamente para não chamar nenhum tipo de atenção. Falar também, não falar de maneira alta também, para não ficar chamando, mas isso é da pessoa, é de cada um, né? E quando alguém faz isso com a gente, quando a gente já tem essa postura assim, um pouquinho mais discreto, tímido, né? A gente não gosta muito desses tipos de barulho, a gente se assusta muito, né? E às vezes a pessoa tá só querendo se enturmar, ser sua amiga, mas não sabe como chegar. Então a gente também tem que ter tolerância com essas pessoas, porque nem todo mundo é igual a gente. Monique entrou, boa tarde, Monique, seja bem-vinda. Sem querer querendo, a Luísa lembrando aqui. Né, é aquele negócio, né? Você começa a ouvir o assunto, aí começa a interessar. Porque você não tá fazendo nada, né? A ociosidade é aquele negócio, né? Se ela tivesse com um foninho ali, ouvindo lendo um livro, fazendo uma outra coisa, não tá nem prestando atenção. Mas também tá ali disponível, o ouvido pra ouvir, né? Acabou ouvindo. Dênia, seja bem-vinda, boa tarde. A minha mamis concordou aqui, verdade. Então, às vezes a pessoa só quer ser legal com a gente, só tá querendo fazer amizade e errou o ponto. Errou feio o ponto, acontece. Aí você descobre que a pessoa, coitada, nem tinha intenção assim de ser tão barulhenta, não. É que a gente acaba julgando e censurando e já criticando e fazendo já o perfil daquela pessoa a partir de um momento, né? A minha mãe falando que a pessoa fica curiosa para saber o final, o que aconteceu. Ser humano tem uma curiosidade, né? A gente, assim, pra se interessar por coisa inútil é um negócio incrível, né? Se fosse outra coisa, a gente nem estaria nem aí. A Babi falou, às vezes mesmo escutando música, acaba escutando, né? Dependendo do tom, né? Dependendo do barulho, a gente escuta até quando você não quer ouvir. É bem isso mesmo. Minha mãe falou, a amiga já desceu do ônibus e não ouviu o final. Quase foi parar no outro ponto pra tentar ouvir o final da história. Gente, a gente é curioso. Mas, né, não pode não, cada um cuida da sua vida. André Luiz finaliza assim, gente. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Então, quando a gente também é intolerante em relação ao outro, se incomoda demais e sai julgando, criticando, falando mal, né, da pessoa para os outros, olha como ela é escandalosa, olha como ela é assim, ó, como que ela grita quando chama, a pessoa parece doida, né? Às vezes a gente fala umas coisas assim muito nada a ver em relação aos outros. E aí a gente vai passando, né, esses pequenos comentários e vai
vai influenciando outras pessoas ali. E quando você vê, olha o mal que você está fazendo, só por conta de uma opinião que era sua ali no momento. Então, quando a gente faz isso, quando a gente se importa com a vida dos outros assim, dessa maneira, quando a gente, pior, né, sai espalhando as coisas sobre os outros, sai julgando, que a gente nem faz ideia, na verdade, como a pessoa é, só aquele momento ali, você acha que a gente está praticando a caridade de verdade? A gente está sendo tolerante? A gente está sendo indulgente? Não estamos. Não estamos praticando isso. Então, você ser gentil, você respeitar também, que às vezes a pessoa não tá no momento bom, às vezes a pessoa estava assim por algum motivo, arrastou um móvel, bateu uma coisa, porque todos nós aqui falhamos, todos nós aqui temos nossos momentos ruins. Não é todo mundo que é perfeito, eu sou também boazinha e calma, que nem eu tô aqui na live, e as coisas não são assim. Tem dia que a gente não tá bem mesmo, não acorda bem, sai batendo nas coisas, sai chutando, né? Igual a Gabi falou, acorda com o alarme lá do vizinho, e aí você acorda com mau humor, e a partir daí, se a gente não vigia o nosso pensamento e as nossas atitudes, acaba indo de mal a pior. E você entra nessa onda de energias negativas que esses modos desagradáveis acabam trazendo pra gente. E isso vai tomando conta, isso vai chamando certos tipos de influências que a partir daí você fica mesmo nessa onda de negativismo, você não vê mais solução para as coisas que aparecem e como aparecem problemas quando nós estamos assim nesse tipo de vibração. E se a gente vigia o nosso pensamento, se a gente tenta fazer uma leitura, tenta se conectar, pedir ajuda num momento, numa situação, no horário que estamos ali um pouco mais desesperançosos, pedir ajuda ao nosso mentor, pedir ajuda a Jesus, a Deus, a quem a gente costuma fazer as nossas orações, a gente vai tentando, voltando um pouco mais a nossa calma, percebendo um pouco que não é para tanto, que a gente tem sim que se controlar nossos pensamentos, porque esse não é o objetivo. E isso só acaba prejudicando a gente depois, porque é a gente que depois fica nervoso, fica com uma crise de ansiedade, fica estressado, fica muito cansado durante o dia, mais cansado às vezes mais do que quando se estivesse trabalhando num trabalho pesado, ou a gente não dorme direito, a gente não consegue descansar nosso corpo, porque são tantas influências negativas e como você tá lidando com tudo na sua vida dessa maneira, batendo nas coisas, socando, censurando, criticando, fazendo fofoca, você já está nessa vibração ruim. E para sair disso é muito difícil. Então vamos tentar sim manter a oração, vamos seguir aqui o que André Luiz falou, que a gente sim tem que ser gentil, tem que ter respeito com o próximo, tem que entender que às vezes a pessoa não tá mesmo num momento bom, por isso que ela fez isso, e tá tudo bem, seguir em frente, cada dia de uma vez. Como nós também não temos bons dias, e às vezes precisa mesmo dormir e esperar vir o próximo, pra gente, quem sabe, acordar um pouco mais descansado, com a cabeça um pouquinho mais no lugar, o outro também merece a mesma coisa, não é mesmo? Virgínia, boa tarde, acabei de encerrar. Depois vai ficar gravado aqui o vídeo, você fica à vontade, viu? Só vou agradecer pro pessoal que tá por aqui até o momento. Babi, Aloísio, João, Vitor, Rosana, Carol, Dirce, Mamis, Juliana, Virgínia, Maria, Monique, Gabi, todo mundo que deu uma passadinha aqui e todo mundo que vai também mais tarde assistir esse vídeo. Então, minha mãe finaliza já a live e eu já vou usar para ela: gentileza gera gentileza. Esse é o meu lema. É isso aí, né, mames? A gente tem que ser gentil. E às vezes as pessoas não são gentis com a gente. Mas precisamos persistir nisso, sempre. Tá bom, pessoal? Essas foram, então, as reflexões de hoje. Amanhã estamos aí. Nossa, amanhã é um pouquinho diferente o tema. Eita. Vamos lá. Amanhã estamos aqui. Tenham uma ótima tarde. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.